5 sinais que você está sendo atacado pelos demônios. 5 sinais que você está em uma guerra espiritual. Primeiro de tudo, nós estamos inseridos num ambiente onde há uma realidade espiritual, você não pode negar isso, e há uma ação do inimigo, né, dos demônios, e também há uma ação do Espírito de Deus, dos anjos de Deus ao nosso favor. Por isso é necessário a gente ter discernimento. Por quê? Antes de eu falar para você os sinais, eu preciso te dizer algo. Os demônios são seres que perderam o seu propósito original em Deus, né? Eles caíram da posição espiritual de propósito que eles tinham em Deus por rebelião e por, né, irem no ensejo, na onda de Satanás, né? Então, eles se ocuparam então para fazer oposição a Deus, né? Eles se opõem a Deus agora através de nós. Essa é a ocupação agora que eles têm, que é o que? Azucrinar, atazanar e se opor a nós, né? Para se opor a Deus, né? Eles se opõem em nós para se opor a Deus. Quando eles conseguem isso, eles estão se opondo a Deus, né? Ele é o inimigo, né, do povo de Deus. Porque Deus não tem inimigo que se equivala a ele, porque Deus é criador e Satanás é criatura. E não obstante disso, por eles perderem o seu propósito original, eles agora se ocupam azucrinando as nossas vidas. Primeira coisa que você precisa entender, né? A presença de Deus, ela é totalmente diferente da presença do demônio. Então não tenha medo da presença de Deus, porque Deus é o quê? Deus é paz. Deus é alegria. Lembra que Neemias fala? A alegria do Senhor é a nossa força? Ou seja, o Senhor traz alegria. O Senhor é fé. O Senhor é confiança. O Senhor é santidade, pureza. O Senhor é bondade. Obstante disso, o inimigo é o quê? O inimigo é um ser angustiado, amém? Há um estigma de angústia no inimigo. Ele é um ser sem paz, sem propósito, amém? Ele é um ser frio, ele não tem amor, amém? Ele tem ira dentro dele. Então, quando você está num ambiente, você percebe isso, pode ter certeza que tem demônios, situações aí neste lugar. Mas o primeiro sinal que você está numa guerra espiritual e há uma oposição sobre você, sobre a sua vida, para que você não viva o que Deus tem, é cansaço, né? Sonolência demais. Amém? Muitas vezes a pessoa está sonolente, né? Está cansada, aí faz exame de sangue, faz isso, faz aquilo e não dá nada no exame. O que é isso? É uma oposição. O inimigo está gerando em você, né? O diabo está gerando na sua atmosfera o quê? Sono. Lembra de Jesus, quando ele vai lá no Getsemane e ele se distancia um pouco dos discípulos e vai orar? Há uma opressão naquele ambiente, porque o inimigo está ali tentando impedir o propósito de Deus na vida de Jesus. E quando Jesus sai daquele ambiente de oração, ele olha para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, o que eles estão fazendo? Dormindo. Amém? Uma opressão gerada naquele ambiente coloca sono, cansaço. Segundo sinal também que é muito forte, que é o que? Nervosismo e estresse. Sabe, a pessoa fica estressada do nada, qualquer coisa estoura, qualquer coisa fica nervosa, qualquer coisa perde a paz. Ela está sendo oprimida, né? Há uma opressão, há uma oposição do inimigo para tirar o que dela? A paz. Uma vez que o inimigo consiga tirar a nossa paz, nós perdemos muito da nossa capacidade auditiva espiritual de ouvir a voz do Espírito Santo. Tá vendo? O inimigo, ele trabalha de maneira ordenada. Ele sabe como parar a gente, e se a gente vacilar, ele para mesmo. Porque uma vez que ele tira a nossa paz, através de nervosismo e estresse, a gente não consegue ouvir Deus claramente. Porque diz a palavra que a paz do Senhor é o seu juízo. Amém? A terceira atividade do inimigo que nós podemos discernir que há uma oposição maligna é a falta de concentração, falta de foco, sabe? Você não consegue focar, e quando você foca, algo rouba você. Você está animado, focado em uma posição, aí vai passando os dias, você vai perdendo a posição, vai perdendo o foco, vai desanimando,
há uma oposição maligna. Há uma oposição derebarabassurianderecas. Há uma oposição, o Senhor está falando aqui, né? Recadalas. Muitos estão nesse sentimento de falta de concentração. Aí fala, é isso, é aquilo, a ciência fala que é isso, fala que é aquilo. Irmãos, tem muitas coisas que não é cientificamente, que a ciência não comprova. Eles falam de teoria, mas não é comprovado, não há exame de imagem, não há exame de laboratório que pode comprovar. Então, é uma oposição, é algo espiritual, é algo que está sendo oprimido, que o inimigo ele trabalha e oprime as emoções para manipular a gente. Tem muita gente que é manipular através do nervoso, do estresse, né? E pode ver como é comum. Você começa a ficar nervoso, começa a ficar estressado, você não quer dar ouvido para ninguém, você fica agitado, você começa a perder a capacidade auditiva de ouvir o Espírito de Deus. Tá bom? A falta de concentração é o resultado do estresse, do nervosismo, né? Isso significa que você está realmente numa guerra espiritual. Você não consegue mais se concentrar, você não consegue ter foco. Tudo rouba. E você percebe uma coisa quando há uma guerra espiritual, você está em guerra. Você vai focar para fazer algo para Deus, ou para você mesmo, ou para sua empresa, ou para sua casa, para sua família. Vem vários mísseis do inferno para tirar você daquele lugar. É o telefone que toca, é o WhatsApp, é o amigo, é a amiga, é o esposo, é alguma coisa que se levanta para tirar você daquele lugar. E quando você sai daquele lugar, você volta, você já não tem mais o mesmo ânimo. Você já não tem mais a mesma disposição. Significa que foi roubada algo de você, foi roubado algo de você. Amém? Que a unção de Deus também, isso é interessante falar, a unção de Deus vai te dar disposição. Amém? A unção de Deus vai te dar força para você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. A quarta coisa que é importantíssimo você discernir, medo. Amém? O medo, ele não é natural do ser humano. Adão e Eva passaram a ter medo quando eles pecaram. O medo não era uma reação natural. O medo entrou no ser humano a partir da queda. Então nós temos que lidar com o medo, com a insegurança. Mas muito medo gerado num cenário significa que você está sendo oprimida pelo demônio. Lembra de 1 Samuel capítulo 17, que vai falar do Golias? Ele fica 40 dias gritando no vale para Israel, para o povo de Israel, para os exércitos de Israel e para o rei, né, Saul, gritando, chamando um homem para guerrear com ele por causa do seu tamanho e do seu poderio bélico. Todo mundo olhava para ele, para aquele cenário, e ficava com medo. O Golias é a personificação do inimigo, Satanás. O que o inimigo faz? Vai falando e vai gerando medo. Lembra de Jezabel, 1 Reis, capítulo 17, 18, 19? Que ela lança uma palavra sobre Elias, e Elias, após ter uma vitória grande, fala que a cabeça dele vai estar na mesa dela, assim como ele fez com os profetas dela. Elias ouve aquela voz, paralisa, fica com medo e sai errando, sai correndo. Ele não vai consultar a Deus. Então, o medo é uma arma do inimigo para te paralisar. Por isso que Deus, quando tem um grande projeto nas nossas vidas, ele fala, não temas. Josué 1,5, não temas, se esforça, medita na minha palavra de dia e de noite. Ou seja, tira o teu foco daquilo que o inimigo está falando. Sai desse cenário de onde o inimigo está dizendo e vai meditar na palavra. Vai pensar na palavra. Vai mastigar a palavra por dentro. E isso vai tirar você desse lugar de medo, amém? O quinto elemento, amém? O quinto sinal, que é forte. Ainda tem mais um de brinde para você, hein? Muito forte também, muito forte. Você que está sendo abençoado, amém? Você que chegou aqui, glória a Deus. Você chegou aqui até agora e está nos vendo pela primeira vez, amém? Eu sou o pastor Tiago Maurício, do Ministério Profético e Apostólico Amor do Pai. Quero pedir para você aí deixar o seu joinha, o seu gostei, se inscrever no canal. E tem muito material, tem muita live diária, tem muita coisa que o Senhor está liberando nesses dias e muitas vidas estão sendo abençoadas. Bora colocar like aí, bora se inscrever nesse canal e levar
essa mensagem profética e poderosa para as outras vidas. Amém? Glória a Deus. Então, quinto sinal é Salmo 42. Tristeza profunda, abatimento da alma, que gera às vezes até depressão. A tristeza profunda gera depressão. Pode ver no Salmo 42 que os salmistas, eles estão falando: por que está abatida a minha alma? Porque ouviu, né, a murmuração de muitos, e porque ouviu o inimigo perguntando onde está seu Deus, colocando, né, dúvida. Então a tristeza também é um sentimento que o inimigo toma posse desse sentimento e se opõe, e gera mais ainda. Tem pessoas que vivem em tristeza profunda por causa do luto, por causa de uma perca, por causa de uma frustração, por causa de situações. A pessoa entra naquele ambiente de tristeza e não sai mais. E aí o inimigo vai naquele ambiente que ela está de tristeza, toma posição e se fortalece contra a pessoa. A pessoa não consegue sair, a menos que ela entenda que ela está numa batalha espiritual. Vá atrás de ajuda, vá na igreja, pede para pastores, homens de Deus, que você veja a unção, veja a glória, veja a presença do Senhor, impor as mãos sobre você, orar por você, repreender essa tristeza, repreender esse cansaço, repreender esse nervosismo, repreender essa falta de medo, repreender, né, esse medo, esse abatimento. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado poderosamente, tá bom? Tristeza é um alimento que o inimigo gosta de prender as pessoas, e a pessoa não consegue ver Deus. Lembra dos discípulos lá em Lucas, se não me engano 21, que estão indo para Emaús? Eles estavam com os olhos carregados de tristeza, frustração, por não entender o que Jesus passou. E quando eles são alcançados por Jesus, Jesus está com eles a tarde toda caminhando, e eles não percebem, mesmo o coração ardendo, eles não percebem que Jesus está com eles. Eles não percebem. Glória a Deus. E o sexto é de brinde para você aí, glória a Deus, é a incredulidade na palavra de Deus. O primeiro ataque de Satanás no homem foi o quê? Colocou dúvida na palavra. Deus falou para o homem: no dia que você comer, você morre. Amém? E o homem não viveu um dia, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Adão morreu com 930 anos. Ele colocou dúvida na palavra. Ele atacou o homem, colocando dúvida naquilo que Deus falou para ele. Assim como ele atacou Jesus, naquilo que Deus falou para Jesus, naquilo que o Pai falou: hoje você é meu filho, e hoje te gerei, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E lá no monte, né, lá no deserto, desculpa, quando Jesus estava passando aquela necessidade, passando aquela fome, o inimigo veio e falou: se tu és o filho de Deus, ó, colocando dúvida na palavra de Deus lançada. Se tem algumas pessoas ou algumas vozes colocando dúvida acerca daquilo que Deus fala para você, repreende, manda embora, porque é o capeta, é o inimigo. E eu quero deixar aqui para você também o meu livro, Rio de Fogo, amém? Centenas de cópias vendidas, sucesso, amém? Eu quero deixar ele para você comprar aí na Hotmart, você compra ele em PDF, ou se você quiser também ele em físico, nós enviamos para qualquer lugar do Brasil, amém? Você entra aí no meu grupo do Telegram ou do grupo do WhatsApp, que nós temos também, e pede para mim, e você vai ser abençoado. Aqui tem palavras proféticas, revelações, experiências profundas que eu tive com a glória de Deus, que mudaram o meu coração, transformaram a minha vida, e eu quero compartilhar esses princípios poderosos com você e abençoar a sua vida, e pode ter certeza que Deus vai mudar a tua história. Você que ficou até aqui, Deus abençoe tua vida, tua casa. Vem fazer parte dessa família profética que vive e sonha, profetiza e ora pelo verdadeiro avivamento que Deus tem para a nação brasileira. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Valeu demais. Fica na paz. Shalom, shalom.